estamos recebendo aqui a nossa Merania de Oliveira, que é presidente executiva do Instituto Roque Camelo. Roque foi seu marido, né? E foi uma figura das mais apreciáveis de Minas Gerais. Foi prefeito de Mariana, professor, historiador, um dos fundadores da Academia Marianense de Letras, uma grande figura de Minas Gerais, nós perdemos há pouco tempo. E a Merania, graças a Deus, está levando o nome do Roque, né? E sempre, sempre o nome dele é lembrado aqui em Minas Gerais e em todo o Brasil. Merania, bom dia. Bom dia, paz, saúde e alegria. Assim seja. Pois é, a Merania vem aqui falar conosco hoje de Dom Viçoso, porque até o Instituto Roque Camelo, né, fez um esforço muito grande para relançar um livro sobre a vida de Dom Viçoso, não é isso? Não, assim, o livro, a quarta edição do livro de Dom Viçoso, eu só ajudo a divulgar. Por quê? Porque Dom Viçoso, ele tem uma ligação muito grande com a minha vida e com a vida de Roque. Por quê? O Roque foi seminarista em Mariana. Sei. E Dom Viçoso, ele foi o 7º bispo de Mariana. E ele criou o Colégio Providência de Mariana. E o Colégio Providência foi o primeiro colégio feminino regular em Minas Gerais. Sei. E Dom Viçoso, vou contar um pouquinho da história. Ele nasceu em Peniche, região de Leiria, em Portugal, Sei. no dia 13 de maio de 1787, no século XVIII, né? Sei. E ele se ordenou padre no dia 5 de maio de 1818, na Sé Patriarcal de Lisboa. E Dom João VI, em 1818, escreveu para a Congregação da Missão, solicitando padres para vir para o Brasil. Então, o Dom Viçoso ele tinha ido para Évora dar aula no seminário e em 1819 ele veio para o Brasil. Ele passou muito mal no navio porque era uma viagem bem... terrível. Terrível. E ao chegar ao Brasil, então, na corte, ele foi enviado para o Caraça, porque tinha falecido Dom Lourenço, o irmão Lourenço, então ele veio com muita dificuldade, eles vieram, chegaram ao Caraça, o Caraça estava assim, tinham roubado muita coisa lá e ele, com muita dificuldade, eles criaram o Colégio Caraça, eles fizeram missões, aí eles continuaram fazendo as missões sem cobrar, né? E das filhas de caridade, e quando eles trouxeram, e Dom Viçoso ficou muito preocupado com a escravidão, ele ficou tão assustado com a escravidão. Aliás, ele era o único prelado brasileiro naquela época que combatia a escravidão. Ele combateu a escravidão, inclusive o seu colega, que era o padre Leandro Correia, ele defendia a escravidão, e Dom Viçoso era contra a escravidão. Aliás, foi Dom Viçoso que fez, inclusive, que ordenou o primeiro padre negro e escravo de Minas Gerais. E por coincidência, hoje comemora-se 116 anos do falecimento do padre Francisco de Paula Victor, de Três Pontas, que nasceu em Campanha, que Dom Viçoso criou o colégio lá em Campanha. E ao chegar à Campanha, o menino Vitor procurou por ele, que era, na verdade, o sobrenome, que tinha sido escravo, e pediu a ele que queria ser para o seminário, e ele o acolheu, e ele tinha sido escravo, e ele foi para Mariana, foi ser seminarista em Mariana, e ele acolheu outros negros, inclusive o seu biógrafo, que era o Dom Silvério Gomes Pimenta. Que foi bispo também de Mariana. Isso, depois. Que foi bispo de Mariana, depois o primeiro a ser bispo de Mariana. Então, ele foi, assim, um grande benemérito. O Roque dizia que foi o maior benfeitor de Minas Gerais. Pois é, inclusive o nosso grande poeta mineiro de Itabira, o Carlos Drummond de Andrade, chegou a fazer uns versos para Dom Viçoso, Sim, não é isso? Ele escreveu uma poesia, um santo particular para ele. Então, vamos ler essa poesia? Sim. O santo da família, humilde e forte, quem pode ele, no céu mineiro, áureo de legenda, não é canonizado? Tanto faz.
É o Santo Amão, nosso vizinho de Mariana. Santinhos Bentinho encarnados não reproduzem sua imagem. Nem Verônica, nem Dio de Folhinha fazem propaganda deste santo. Mas ele é santo, papai quem sabe. Dom Viçoso, na alpece cartucha de Mariana, fica entre a gente e o paraíso resolvendo negócios de papai. Um líder de seu tempo. E o professor Maurílio Camelo dizia que ele foi um líder de seu tempo, um modelo para todos os tempos. Pois é, eu estou aqui com um livro, né? Esse livro aqui, que é fantástico, A Vida de Dom Antônio Ferreira Viçoso, Bispo de Mariana e Conde da Conceição. Esse livro que foi relançado, que é o quarto relançamento dele. Sim, o quarto relançamento dele, e que é muito importante. Foi com esse livro que Dom Silvério entrou para a Academia Brasileira de Letras. E também foi lançado em Mariana, que é muito importante, agora Os Passos de Dom Viçoso, que vai ser um caminho que vão fazer... do Caraça a Mariana, a Cartucha, onde faleceu o Aliás, Dom eu já Viçoso. fiz essa viagem, né? Saindo de Barão de Cocais, Santa Bárbara, o Caraça, e depois tem uma estrada que leva a Mariana, né? Sim, mas passa, aí... né? Passa para aquela outra cidade, Catas Altas. Catas Altas. Né? Mas aí vamos fazer do Caraça até Cartucha, onde faleceu Dom Viçoso. Quer dizer que vai ser uma caminhada de Caraça a Mariana. Sim, em oração. Em oração. Que beleza, né? Pois que beleza. Isso aí é o Instituto Roque Camelo que está cuidando disso? Não, o Instituto não. Isso aí são os amigos de Dom Viçoso. Os amigos de Dom Viçoso. Aliás, lembrar que tem uma rua que começa ali na Via Expressa, ao lado vou falar aqui, ao lado da Drogaria Araújo, que sobe para o Padre Eustáquio, a antiga Bela Vista, né? Que hoje tudo virou Padre Eustáquio, a antiga Bela Vista, sobe a Rua Dom Viçoso, que sai lá na rua Padre Eustáquio. Né? E Viçosa chama-se Viçosa em homenagem também a Dom Viçoso. E no sul de Minas nós temos a cidade também de Dom Viçoso em homenagem a ele também. E no Tribunal de Justiça nós tínhamos também, temos, né, que eles são vivos, 2 desembargadores que também tinham o nome, né, de Dom Viçoso em homenagem a ele. Beleza. É muito importante a gente ter conhecimento e, se possível, né, as pessoas que gostam de história, e pegar um livro como esse aqui, né, A Vida de Dom Antônio Ferreira Viçoso, e ler esta vida, porque são pessoas que, como disse aí o nosso grande poeta Carlos Drummond de Andrade, é santo, ainda não é santo, mas para nós ele já é um santo, não é verdade? Ele já é um santo. E foi o primeiro processo de beatificação que abriu em Minas Gerais. Ele ficou parado durante 60 anos. Ainda bem que o Dom Ayrton resolveu dar essa grande contribuição. E nós devemos isso também ao padre José Carlos Santos, que começou a estudar com os seminaristas este livro, e o Dom José Ayrton resolveu dar esse grande impulso, essa grande ajuda para que esse livro tornasse conhecido, mais conhecido. E o Instituto está fazendo tudo para que esse livro seja mais conhecido, ajudando a divulgá-lo, e por isso que eu estou aqui para poder ajudar a divulgar o livro. Pois é muito interessante e é um pouco da história de Minas, porque Dom Viçoso, ele militou em Minas Gerais, né, na Diocese de Mariana, não era ainda arquidiocese, né, foi do 7º bispo de Mariana, e vocês imaginam naquela época, ele criou a Arquidiocese de Diamantina, não é isso? Sim, de ele Diamantina. Ele criou Diamantina, né? Um bispado em Diamantina. E toda a arquidiocese, hoje, a Diocese de Mariana, ela compreendia todo o território de Minas Gerais, que era maior do que a França. E ele percorreu todo esse território 3 vezes de liteira, a cavalo, né? E ele com chuva, a pé, e ele era um homem tão santo, que quando esteve visitando a mina de ouro aqui, que era dos ingleses, e era um pastor, a fama dele de santidade era tão grande que a filha do pastor queria receber uma bênção dele. E naquela época a rivalidade era muito grande. Os ingleses, né, sempre foi, vamos dizer assim, o protestantismo naquela época era muito forte, né? Sim. Né? E ela quis ir a Cartucha, e a Cartucha é um lugar muito pobre. E ela quis ir lá, e esse pastor, ele se encantou com ele.
E ele escreve isso, ele fala que ele se encantou com aquele homem, né, ali naquela simplicidade. E eu quero dizer também, falando em Cartucha, que lá na Cartucha, todo dia 13, né, em comemoração ao dia 13, porque ele nasceu dia 13 de maio, a dona Efigênia Sacramento, ela com um grupo de senhoras sai às 6 horas da manhã e a gente sobe a Cartucha em oração e nós vamos da catedral, agora como a catedral está em reforma, sai da em frente à Igreja do Carmo e vamos em oração até lá em cima, na Cartucha, onde há a missa. A missa é celebrada nos jardins da Cartucha e lá... Agora, vamos explicar o que é Cartucha. Cartucha é onde faleceu Dom Viçoso. Sei. O local era uma chácara e que a gente... Até pede, né, que o prefeito cuide para que não haja mais invasões, porque é uma montanha, fica a 6 quilômetros do sítio histórico, e a gente sobe e lá fica... E ele foi sepultado lá na Cartucha ou foi sepultado no cemitério de Mariana? Não, ele foi sepultado no cemitério, mas o Dom Oscar... Ou depois ele foi levado para a catedral? Para a cripta, né? Ele está na cripta, né, onde estão todos os bispos. Mas o Dom Viçoso, ele morreu com tanto ares de santidade, né? E ele morreu tão pobre e era a pessoa mais importante naquela época. E quando ele morreu, eles não tinham como sepultá-lo, tiveram que vender a liteira, vários pertences, seus livros, e ele fez várias traduções. E ele foi um conselheiro do Império também? Sim, ele foi conselheiro do Império, era Conde da Conceição. E ele era amigo, respeitava muito o Dom Pedro II, mas ele não se calava. Ele escrevia para Dom Pedro, ele não aceitava ordens do Império, por exemplo. Como era regime de padroado, a igreja era ligada, como a igreja era ligada ao Império... então, eles tinham que, de certa forma, obedecer, mas ele não aceitava ordenar padres se o padre não tivesse vocação e se ele não passasse pelo seminário, Minas Gerais, não ordenava. Então, tem um caso famosíssimo que se encontra nesse livro aí, sabe? Do Roussin, e ele não aceitou. Pois é. Olha, nós vamos ter que falar de Dom Viçoso em outro programa, porque nesse aqui já acabou o tempo. Tá bom, mas muito obrigada. Quero te agradecer pela presença. Eu que lhe agradeço muito, né, por estar aqui. Um abraço para todos os telespectadores e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Muito obrigada. Tchau.